Bom dia, amados irmãos, graça e paz, amém? Tão feliz de ver a irmã Janete aqui. Bom dia, irmã Janete, feliz por ver a senhora, estava com saudade. Bom, amados, hoje nós vamos aprender um pouco mais. A nossa lição de hoje ela vai falar de Acabe e o profeta Elias. Acabe foi um dos reis do Reino Norte, como nós aprendemos a semana passada. Houve então uma separação dos reinos. Então Acabe ele foi um dos reis do Reino Norte. Então abra sua Bíblia em 1 Reis 16. Nós vamos ler a primeira parte, nos versículos 29 e 30. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. Fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, nós pedimos a Ti, ó Pai, a direção do Teu Santo Espírito para que possamos nessa manhã aprender mais da Tua Palavra. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Bom, como eu disse, Acabe fez o que era mal perante os olhos do Senhor. Ele foi um péssimo rei. Eu botei ali a figura dos dois, logicamente, o de barba é o profeta, porque naquela época os profetas se vestiam assim, e o rei Acabe. Só para você ter uma noção. Aqui eu botei para vocês algumas características do rei Acabe, mas antes da gente entrar, eu gostaria de dizer para vocês que o profeta Elias, ele apareceu em um período crítico de Israel, onde a idolatria estava intensa em Israel. O que tinha acontecido? Onri, o pai de Acabe, ele comprou um terreno de Semer e aí ele fez a nova capital. Antigamente a capital era em Tisra e agora passou a ser em Samaria. E ele começou a introduzir a idolatria em Israel. Então, quando chegou nesse período, Acabe estava completamente contaminado e também todo Israel. Mas ainda faltavam algumas coisas ainda para piorar um pouquinho mais. Como eu disse, ele foi um rei que ele permitiu a idolatria em Israel. E as características dele eu botei ali. Foi o rei de Israel, reino do norte, filho de Onri, fundador de Samaria, e alguns fatos. Ele estabeleceu a idolatria, Seu pai trouxe a idolatria e Acabe o que fez? Estabeleceu a idolatria. Quais são os ídolos que eles adoravam ali? Vários, mas o principal deles, Baal e Aserá. Foi instrumento da esposa Jezabel, sua ruína, profetizada por Elias, em 1 Reis 21, 22. Então, nós vimos aqui nas aulas passadas sobre o problema de se fazer uma aliança indevida. E essa aliança pode não só ser no casamento, ela pode também ser nos negócios. Quando nós fazemos uma péssima aliança, uma aliança com um ímpio, nós vamos trazer consequências ruins para a nossa vida. No caso de um líder, ele traz consequências ruins tanto para a sua vida, como também para toda a nação ou para todos aqueles que ele lidera. Então Acabe ele foi um rei assim. Então ele pegou ali, quando ele casou com a sua mulher Jezabel, aí ele se tornou pior do que ele era, porque ela era uma rainha má, malévola, e ela era manipuladora, ela manipulava o rei Acabe e, consequência disso, o rei sempre fazia aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Na realidade, ela veio piorar um estado que já era em Acabe. Ele já tinha se afastado do caminho do Senhor e já tinha introduzido a idolatria. Ele fazia com que o povo não adorasse Yahvé, mas adorasse Baal, Aserá e os outros ídolos.
Então a sua ruína, ela foi profetizada também pelo rei Micaías. Então também Elias tinha falado a respeito da sua ruína, mas Micaías também falou a respeito da sua ruína. Eu não sei se vocês leram a palavra de Deus, mas ele vai e encontra-se com o rei de Judá, e aí o rei de Judá fala assim: mas por acaso aqui no seu reino não tem um profeta que fale alguma coisa boa? Então ele manda chamar, mas este profeta nunca fala o que é bom para mim. E o que acontece é que o profeta fala a ruína. Primeiro, né, Deus coloca um espírito ali mentiroso que vai falar que não vai acontecer nada. E depois acontece a ruína. Então Micaías fala exatamente o que iria acontecer com o rei Acabe. Então isso é muito sério, quando a gente tem que dar, né, ouvidos também aos profetas nas nossas vidas. Então o rei Acabe, basicamente, ele fez essas coisas aí. E suas ações, eles provocaram também, né, quando a gente vai ver mais lá na frente, uma grande seca em Israel. Então, quando alguém nos lidera e essa pessoa começa a andar em pecado, o que acontece? O pecado vai atingir todos nós. É como um pai de família também. Todos os lugares nós temos reinados. Se você observar, muitas vezes nós somos chefe numa seção, ou somos donos de uma empresa. Ali nós somos o líder maior, ali nós somos o rei. Então muitas vezes a aliança que nós fazemos, seja dentro dos nossos lares, seja no lugar onde nós trabalhamos, seja em qualquer lugar da nossa vida, e quando nós estamos liderando, se pecamos, isso trará consequência para aqueles que estão debaixo da nossa mão. Então nós, como, né, os homens também, como sacerdotes do seu lar, se estiverem em pecado, a ruína também virá sobre o seu lar. A consequência daquilo que nós fazemos virá sobre aqueles que nós estamos liderando. Foi exatamente isso que aconteceu ali em Israel, por causa do rei Acabe. Então ele casou-se, né, como eu falei, com Jezabel. Ali eu botei para vocês Samaria, né? Antes era Tisra, e agora Samaria passa a ser a capital do reino. E aí você sabe, né, a origem dos samaritanos, era de Samaria. Mas o que aconteceu? Quando eles voltaram do cativeiro, alguns judeus se casaram com outras mulheres, com mulheres que não eram da linhagem judaica, da linhagem de Israel. Então aí deu-se origem aos samaritanos, um povo mestiço. Por isso que lá os judeus, aqueles judeus verdadeiramente judeus, não se davam com os samaritanos, por causa dessa mistura que houve após o cativeiro babilônico. Bom, Jezabel. Quando a gente vê a história de Acabe, a gente não pode falar sobre os personagens centrais, só Acabe e Elias. A gente também tem que falar sobre essa mulher que tanto mal causou a Israel. Então ali, destruiu os profetas do Senhor. Você conhece a história de Jezabel, quando ela impetrou a perseguição aos profetas do Senhor. Ela manda matar os profetas do Senhor. Ela ameaçou a vida de Elias, e quando ela ameaça a vida de Elias, Elias, que você vai ver na aula seguinte, a gente não vai entrar nisso, sobre a destruição dos profetas de Baal e Aserá. Mas o que acontece? Ele que havia feito toda aquela perseguição, quando aquela mulher fala para ele que vai perseguir, Elias então se sente intimidado, para você ver e notar como o mal pode nos intimidar. Então a gente tem que tomar cuidado, porque as pessoas más, elas não vão ter zelo pelas nossas vidas. Se elas tiverem que fazer ou impetrar o mal sobre nós ou sobre a nossa nação, elas o farão. Então Jezabel foi essa mulher que perseguiu e mandou matar os profetas do Senhor e ameaçou a vida de Elias. Ordenou injustamente a morte de Nabote para satisfazer a ganância do seu marido. Você também conhece, né, essa passagem. Nabote tinha uma vinha lindíssima, e aí Acabe passa pela vinha de Nabote e fala: eu quero essa vinha. E Nabote não quis vender a vinha. Aí o que Acabe faz? Começa a bater o pezinho. Sabe aquelas crianças mimadas? Elas começam a bater o pezinho querendo alguma coisa, e se a gente não tiver autoridade, você acaba dando. Então a gente tem que ter maturidade como esposas. E
o que acontece? Acabe começa a bater o pé, fala, eu quero, porque quero a vinha de Nabote. E aí o que Jezabel faz? Ela arma todo um plano, articula um plano para que levar Nabote então à morte. Para aí depois ela pega a vinha e está aqui a vinha que você tanto queria. Mulher tem essas coisas. Eu fiquei lembrando aqui da passagem também de Sansão, quando Sansão começou a decair. A gente começa a falar, até que seja feito do jeito que a gente quer. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Sansão, ele tinha uma facilidade com as mulheres que choravam. Chorou, Sansão ia lá, dava tudo que elas pediam. Então, a primeira, ele conseguiu se safar e ela foi morta. A segunda, foram lá, ela fez várias tentativas, chorando e falando, poxa, mas assim, fala para mim qual é o seu segredo para ser nazireu. E ele ali, cedendo à tentação, cada hora ele falava uma coisinha. E aí foi até então que ele falou que a força dele estava nos seus cabelos, e ela foi lá, cortou os cabelos e Sansão foi preso. Então nós como mulheres temos essas coisas, dentro de casa a gente começa, eu quero isso, eu quero aquilo, e começamos a articular todas as coisas para que aquelas coisas ocorram do jeito que a gente quer. Então, se a gente não era uma mulher sábia, uma mulher que edifica o nosso lar, nós vamos trazer, na cara de Nivalda ali rindo, nós vamos trazer consequências sérias para as nossas vidas. Entenderam? Então a gente tem que tomar consciência daquilo que nós fazemos, principalmente se isso vai interferir no relacionamento das pessoas das quais nós amamos com Deus. Então prestem atenção naquilo que a gente pede, naquilo que nós estamos fornecendo. E ali no caso Acabe, bateu o seu pezinho, e a mulher foi lá e fez para ele aquilo que ele desejava. E esse aí também vai um outro cuidado com o que nos pedem, como o rei Acabe pediu à sua mulher. Cuidado com aquilo que bate o pezinho também, os homens. Então a gente precisa ter cuidado dos dois lados. Então nós precisamos, porque o homem também, quando ele quer ser intolerante, impaciente e ignorante, ele também consegue. Então a gente precisa também fazer, a irmã Rosalinda rindo. Hoje nós vamos rir muito aqui nessa lição, glória a Deus. Porque a gente vai vendo as cenas, dentro dos nossos lares. Então, cuidado para que você seja a mulher sábia, a mulher que edifica o seu lar, para que você possa fornecer a seu marido aquilo que está dentro do caminho do Senhor. E não fazer, como era uma mulher ímpia, uma mulher que mandou matar os profetas do Senhor, uma mulher que não tinha a direção do Espírito Santo, uma mulher que era filha de Etibaal, o seu pai, rei dos Sidônios, dos Fenícios, e ele instaurou o culto a Baal. Então ela veio do lugar da onde ela estava completamente contaminada, e ali ela quis construir o templo, ela bateu o pé para construir o templo. Ela quis o templo a Baal e foi feito o templo de acordo como ela queria, e ela foi trazendo os profetas de Baal e de Aserá para dentro da nação de Israel. Então, era uma mulher, e o seu nome Jezabel, eu separei até aqui, ele quer dizer, Baal exalta. Olha só o nome que a pessoa teve, Baal exalta. Então, o seu pai já colocou o nome dela no nome ali do ídolo, Baal exalta, para que ela pudesse, então, fazer tudo o que ela queria. Bom, ela praticou também a prostituição e a feitiçaria em Israel. Então essa mulher era uma mulher, como cultuava os ídolos, aí você pensa, não, eles iam lá e só dobravam diante dos ídolos. Não, dentro dos templos havia prostituição e havia feitiçaria, uns se deitavam com outros e aquela coisa toda, o sacerdote pegava uma lá e tal. Então, dentro dos templos havia a prostituição,
que é ser uma prostituta? Você sabe, né? É uma mulher que se deita com vários homens, ou um homem pode ser prostituto também, que se deita com várias mulheres. Então era isso que estava acontecendo ali. E a feitiçaria, que nós sabemos que nunca agradou o Senhor tais procedimentos para o povo de Deus. Então Deus, todas as vezes que Deus vê essas coisas acontecendo, com certeza Deus enviará um profeta para a salvação do povo, para que haja ali um mover de Deus, para que o povo volte a adorar o Senhor. O povo que estava afastado, então volta a adorar o Senhor. E ela também teve o seu fim trágico, né, profetizado por Elias. Você sabe como que foi a morte dela. Ela saiu correndo e tal, e subiu lá no lugar alto, e jogaram ela lá de cima. Quem for do Senhor, jogue essa mulher para baixo. Ela foi jogada, caiu no chão, naturalmente morreu da queda. Mas aí, depois que ela morreu, porque os reis antigamente eles eram sepultados, né? Alguns reis, quando faziam tudo bem, se chorava em Israel, reis e rainhas, e eram sepultados com toda a honra. Aquela mulher não, os cães vieram e lamberam e comeram, e só ficaram os ossos. Eu acho que nem os ossos ficaram, porque os cães vieram, lamberam todo o seu sangue, comeram a sua carne e aquela coisa toda. Então foi algo profetizado pelo profeta Elias para essa mulher. Então o cuidado da gente, nas nossas vidas, da gente manter sempre a direção, o nosso Deus, não cair pela idolatria, nem por algumas coisas que possam nos fazer separar do nosso Deus. E aí eu botei ali a síntese desse tópico. Nós falamos um pouquinho, né, de Acabe, do seu casamento com a ímpia rainha Jezabel, e a síntese, né, que Deus ele é rico em misericórdia, porém pode ser impiedoso contra aqueles que perseveram em se manter na prática do mal. Então Deus ele é impiedoso com aquele que persevera em praticar o mal, em fazer o mal, em não buscar a presença do Senhor, em não andar no caminho do Senhor e fazer a vontade do Senhor. E a palavra aqui, ele fala aqui na coisa, que dentre tantas perversidades, né, que eu botei ali, ela destruiu os profetas do Senhor, ameaçou a vida de Elias, ordenou injustamente a morte de Nabote, para satisfazer a ganância do seu marido, e ainda ela praticou essas coisas que nós falamos, e o seu fim trágico, né, que a justiça divina veio sobre a vida dela. Então, cuidado das nossas vidas em fazer sempre aquilo que é bom e reto diante do Senhor. E aqui ele traz também algumas formas de idolatria, né, que é adoração à imagem, oferecimento de sacrifícios à imagem, adoração a deuses falsos, o serviço prestado a outros deuses, o temor a outros deuses, a adoração ao verdadeiro Deus, mas por meio de alguma imagem. Tudo isso é idolatria. Adoração a demônios, manter ídolos no próprio coração. Como é manter ídolos no próprio coração? Ídolos não é só aquilo feito pelas mãos humanas. Ídolos também, nós podemos idolatrar uma pessoa, nós podemos idolatrar um marido, um filho, um trabalho, um carro. Já viu aqueles homens que ninguém pode tocar no carro deles, que o carro dele é impecável, né? E ele não deixa ninguém tocar no seu carro tem que ser mantido todo limpinho, ele começa a idolatrar aquele objeto. E dessa maneira também nós podemos idolatrar filhos, maridos e etc. Então, tudo aquilo que eu coloco à frente de Deus na minha vida é idolatria. Porque primeiro lugar é o Senhor, depois a família e depois a igreja. Então, tudo aquilo que eu coloco à frente de Deus na minha vida vira uma idolatria. Manter ídolos, né, no próprio coração eu falei, adoração aos espíritos dos mortos, a cobiça, né, que tem lá em Efésios e Colossenses, a cobiça, querer obter sempre mais, querer estar sempre, né, querendo mais. Isso, a cobiça, ela pode se tornar um ídolo na nossa vida. E também, hoje, como a gente vê no mundo de hoje, muito a sensualidade, né? Pessoas que têm usado da sua extrema sensualidade e ali fazem disso um ídolo, sarar seu corpo, mas o seu corpo não por uma necessidade de manter o seu corpo em ordem, de manter as suas taxas normalizadas, mas aquela vontade de
de atrair as pessoas através do seu corpo, e aí começam a idolatrar seu corpo. Não há limites para manter o seu corpo ali. Isso se torna também um ídolo na vida das pessoas. Então a gente também tem que tomar cuidado com isso. Bom, e agora o nosso profeta Elias, né? O profeta, e algumas características que eu coloquei ali. Ele era o profeta do Senhor, à semelhança de Melquisedeque, sem qualquer menção ao nome do pai, da mãe ou árvore genealógica. Você não encontra aqui na palavra de Deus nada a respeito disso. Para isso a gente vai, antes de a gente entrar, vamos ler o tópico lá, que fala de Elias, 1 Reis 17. Já está no 16, é só você caminhar mais um pouquinho até o 17. Diz assim a palavra do Senhor: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao rio Queribe, que está diante do Querite, diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te alimente. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passado dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva naquela terra. Então ali nós vemos algumas características, né? Então a gente vai ver mais à frente. Elias significa Yahvé é Deus. E a expressão, né, usada aqui na palavra de Deus para descrevê-lo é homem de Deus. 3 vezes foi alimentado por provisão divina, né? Foram os corvos que nós lemos aqui e pela dispensa da viúva em Sarapta. Então, Elias, ele previu que haveria uma grande seca por causa de tudo aquilo que estava havendo. Então, houve a necessidade de Deus intervir. Então Deus, né, o profeta Elias fala que nem chuva, nem orvalho, nem chuva haveria naqueles dias. E Deus honrou a palavra do profeta, porque o profeta, ele era dirigido. O profeta é aquele homem que Deus falava e ele falava com o povo. E eu vou ler aqui: em razão de sua idolatria e atrocidades, Acabe é considerado o pior rei de todo Israel, por causa dos seus atos perversos e pecaminosos. O profeta Elias, em obediência a Deus, confrontou esse rei e lhe deu a sentença de que não mais haveria chuva, a não ser pela palavra do profeta dada por Deus. Com a seca veio a fome, porém nem mesmo diante de tal situação, Acabe se arrependeu dos seus pecados diante de Deus. Por que que Deus enviou a seca? Para que Acabe se arrependesse dos pecados, da idolatria que ele estava fazendo com que o povo pecasse em Israel. Ele e todo o povo, mas ele não se arrependeu. Então 3 anos e 6 meses ficou sem chover em Israel. E Deus ali alimentou. Por quê? Esse é o preço da obediência que nós temos a Deus. Todas as vezes que nós estivermos de acordo com a vontade e fazendo a palavra de Deus e praticando a palavra de Deus e obedecermos o Senhor, nada o Senhor nos deixará faltar. Assim como Deus ali, né, mandava os corvos servirem a Elias, tanto de manhã como de noite, como à tarde. E também, depois que o ribeiro secou, mandou ele até a viúva de Sarapta. Como você conhece a palavra de Deus, né? Chegando lá, ele manda essa viúva fazer o bolo de farinha, fazer 3 bolos de farinha. Ela falou que só tinha para ela e o filho, e depois eles morreriam. E ele falou: obedeça a minha palavra. E ela obedeceu. E depois nem farinha, nem azeite faltaram para alimento dessa viúva, enquanto houve a seca. Já imaginou, né? 3 anos e 6 meses. Então Deus, ele fornece
tudo aquilo que nós precisamos em meio às secas que houverem em nossas vidas, se nós formos obedientes à palavra de Deus. Então Deus, Ele sempre vai cuidar de cada um de nós, assim como Ele cuidou do profeta Elias, Ele também cuidou dessa viúva. Então Deus sempre nos honrará quando nós obedecemos a sua palavra. Também, né, um anjo, né, o alimentou. Também teve uma passagem que um anjo vai ali também e alimenta. Depois você pode conferir todas essas passagens em casa, se você quiser anotar, é só você meditar. Então um anjo o alimenta. E Elias, ele foi um reformista valente. Então ele foi aquele homem que enfrentou todas aquelas coisas, né? E depois lá na frente, eu não vou entrar na aula que será ministrada no domingo que vem, mas aí você vai ver que ele enfrenta ali todo o povo e começa a dizer: vocês estão cocheando entre dois senhores, escolher hoje a quem vocês vão servir, se a Deus ou se a Baal. Baal, por que Deus usou a seca? Porque Baal era considerado o deus da chuva. Então eles achavam que Baal era o deus do trovão, da chuva, e a chuva que caía sobre a terra, ela então fazia prosperar a toda a alimentação, aquelas coisas todas, né? E sem chuva não havia como produzir nada na terra. Então Deus estava ali humilhando ao Deus, o Deus entre aspas, o qual eles estavam servindo, porque Baal era o deus da chuva, e Deus fez aí uma seca para mostrar a ele que ele é Deus e não Baal. Ele também era um homem poderoso na oração. Você lembra também da viúva, que o filho da viúva morre, e aquele homem ora ao Senhor, e 3 vezes ele, né, ora a Deus e fica ali em cima do menino e pede a Deus para que a vida volte ao menino, e então a vida volta àquele menino. Então era um homem que era poderoso em sua oração, e você vai ver na aula que vem também que ele orou e caiu fogo do céu e consumiu os profetas de Baal. E você também viu, né, que sobre a palavra dele houve seca. Então Deus, ele vai fazer essas coisas, ele honra a palavra do profeta. Ele também deixou-se de desencorajar. Depois que ele faz todas aquelas coisas, que os profetas de Baal e Aserá são mortos, o que ele faz? A Jezabel fala para ele, intimida, fala: eu vou te matar. Eu vou te matar. E aí ele estremece as perninhas e começa a fugir de Jezabel. E nós vimos, né, como diz a palavra, ele se escondeu e não queria, e muitas pessoas usam isso até com um termo de depressão, né? Fala que até mesmo Elias ficou depressivo depois de uma grande batalha. Mas a gente sempre tem que tomar cuidado com as nossas grandes vitórias, porque o inimigo, ele não quer ver a gente feliz. Depois de uma grande vitória, ele vai querer tirar o brilho daquela vitória das nossas vidas. E aí que nós temos que ter o cuidado. Depois de matar todos aqueles profetas, uma palavra de uma rainha, ele, sabendo que o Deus ao qual ele servira não reteve a chuva durante todo aquele tempo pela sua palavra, e ele matou aqueles profetas, quando ela fala: eu vou te matar, e aí ele corre e fica com medo daquela mulher. Eu ouvi uma pregação do pastor ele falando, né, o espírito, eu não lembro o que ele falou, mas ela tinha um espírito, é um espírito, lógico, maligno, e ela manipulava demais aquele homem, o seu rei, porque na realidade quem tinha que reinar era Acabe, não ela, e ela praticamente mandava em todo Israel. Ele também não era infalível. Ele teve um dia que ele chega, começa a falar com Deus e fala: olha, Senhor, eu fiz tanta coisa, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e eu não me dobrei diante de Baal. E o Senhor fala: mas eu reservei, Elias, 7.000 homens que não se dobraram também os seus joelhos a Baal. E ele achava que era só ele que estava ali lutando, mas 7.000 pessoas não se dobraram também à idolatria, e Deus os tinha reservado. Então ele era um homem, não era infalível. Ele, como todos nós falhamos, nós erramos,
Como todos nós, Elias, como profeta, como ser humano, também falhou em fazer esse juízo, achar que só ele tinha ali que estava enfrentando, né, porque ele tinha sido valente lá para destruir os profetas de Baal. Mas não, 7.000 homens não tinham se dobrado diante de Baal. E a Será, para você ter uma ideia, ela era uma deusa cananeia. Então, por isso que tinha tanta prostituição. Eles serviam 2 deuses, Baal e a deusa cananeia. E eles achavam que ela era a deusa da fertilidade. Então, havia tanta prostituição ali no templo. E ele foi honrado por Deus. Então, 2 Reis 2:11, eu gostaria que você abrisse aí a palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Quem estava com ele era Eliseu, né, que seria o seu, aquele que o substituiria. Então ele foi honrado por Deus, ele não passou pela morte. Em Apocalipse, quando se fala nas 2 testemunhas, eles acham que uma das testemunhas também será Elias que virá, porque Elias ele não passou pela morte. Então Deus o amava tanto que Deus também, né, mesmo sendo um homem falível, Deus pegou e o levou, tomou para si, como é Enoque, né? Só que ele foi num carro de fogo. Olha que tremendo. Imagina hoje vir um carro de fogo aqui buscar a gente. Não sei se tem homem suficiente nessa terra para isso, mas nós temos um arrebatamento da igreja que vai ser de igual maneira, que o mundo vai ficar assustado quando vê que nós desaparecemos dessa terra, fomos levados de uma maneira tremenda por Cristo. Então, né, também tem isso, nós não tivemos um carro de fogo, talvez hoje não tenhamos, mas nós vamos ter o arrebatamento da igreja e vamos subir todos juntos para glorificar e ficar perto do nosso Senhor e Salvador Jesus. Então ele foi honrado por Deus. E depois você pode conferir também em Mateus 17:3 que vem falando. Bom, e aí Elias, né, ele prevê a grande seca. Como nós falamos, a intervenção, Deus sempre vai intervir na humanidade para nos levar ao arrependimento. Então todas as vezes que o homem estivesse afastando de Deus, e essa nação é uma nação que busca o Senhor, Deus sempre vai intervir de uma maneira poderosa para levar as pessoas ao arrependimento. O preço da obediência a Deus, a bondade e o cuidado de Deus sempre vão nos acompanhar, mesmo em meio às dificuldades, né? O Senhor Jesus falou que no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Então sempre o cuidado de Deus, a providência de Deus, a provisão do Senhor, ela sempre vai nos acompanhar. E Deus sempre cuida dos seus filhos, Deus sempre vai cuidar daqueles que se colocam diante da sua presença, daqueles que invocam o seu nome, daqueles que querem fazer a vontade de Deus. Né? Eu botei ali, Baal e seus adoradores criam que ele controlava a chuva e que era responsável pela abundância nas colheitas. Então esse juízo de Deus humilhava essa falsa divindade. E quando na Bíblia você vê Baalins, significou é o plural de Baal, tá? Baalins é o plural de Baal. Então não era só um deus que eles tinham, não. Eram vários deusezinhos lá que eles adoravam e Baal era o principal, mas tinha outros. Quando eles falam Baalins, então é o plural de Baal. Então a síntese do nosso tópico: o Senhor sempre cuida dos seus filhos, não importa quão difícil seja o caminho, Deus sempre suprirá as nossas necessidades. E aí nós vamos para o outro ponto, né, o encontro, né, de Elias com Acabe. E aí eu coloquei algumas sínteses algumas coisas que aconteceram desse encontro que veio provar que o Acabe ele tinha um coração endurecido e a sequidão espiritual do rei.
Então, um coração endurecido, eu vou ler aqui na palavra, a idolatria e a insistente desobediência do rei de Israel provocaram da parte de Deus uma grande seca que durou muito tempo. A total falta de discernimento espiritual para perceber o que Deus estava fazendo através de Elias e a impossibilidade de se arrepender, mesmo com todas as evidências de que ele era o culpado de todos os males que estavam acontecendo, fizeram com que as consequências ainda mais graves viessem a essa nação. A primeira palavra que o rei dirigiu foi de acusação: és tu o perturbador de Israel? E agora volta lá que a gente vai ler 1 Reis 18, para a gente entender mais um pouquinho de acordo com a palavra o que aconteceu. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe: és tu o perturbador de Israel? Então disse ele: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste aos Baalins. Agora, pois, envio, ajunta todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem da mesa de Jezabel. Então enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu; se é Baal, seguiu. Porém o povo não lhe respondeu nada. Então nós vimos aqui que Acabe ele estava em constante pecado, vendo todas essas coisas, a seca que havia, ele não tinha visto ainda aquilo que Deus ia fazer com os profetas, mas vendo ali a seca, seu povo passando fome, uma coisa terrível acontecendo, ele não teve nem dó, nem piedade, nem se arrependeu. Ele continuou fazendo as coisas que estava fazendo. Então, seu coração, ele estava tão endurecido em razão da recorrência do pecado, que não havia mais jeito de ele voltar atrás e rever seu deplorável estado espiritual. E é isso que a gente tem que tomar cuidado. O Senhor trouxe na palavra dele para nós tudo aquilo que é pecado. Então, quando a gente peca e se arrepende, você volta a Deus, se arrepende, e o que você vai fazer em seguida? Você vai tentar de todas as maneiras não cometer mais aquele pecado. Porque todas as vezes que eu recoo aquele pecado, entendeu? Daqui a pouco você não vai mais se arrepender do pecado que está cometendo. Então, em decorrência disso, veio isso sobre ele, o seu coração fica endurecido, e aí você não consegue mais ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, dizendo para você que é pecado. Então, a gente quando peca, pede perdão a Deus, e nós sabemos que nós temos um advogado, como o irmão Nivaldo orou, junto ao Pai, ele vai advogar as nossas causas, mas nós temos que nos esforçar para não cometer aquele pecado que cometemos antes. Nós temos que fazer o máximo possível. E todas as vezes, se por acaso a gente incorrer nesse pecado, corre lá para Deus e se arrepende verdadeiramente e tenta 3, 4, 5 vezes mais. Nós sabemos que Jesus ele morreu pelos nossos pecados, mas nós também temos que fazer a nossa parte. Senão o que vai ocorrer? Vai vir a segunda coisa, a sequidão espiritual sobre as nossas vidas. Então ele fala aqui, sempre que alguém se torna... E o irmão ali tossindo, sentia sede. Então, sempre que alguém se torna um contumaz pecador, de modo a não mais discernir os intentos do próprio coração, como aconteceu a Acabe, algo muito grave acontece, a sequidão espiritual. O pior é que não somente o apóstata sofre as consequências disso, mas todas as pessoas que dependem dele. Então, quando você tem essa sequidão espiritual, não só você vai sofrer com essa sequidão espiritual, de não poder mais entender a voz do Senhor,
de não ouvir mais a voz do Espírito Santo de Deus, mas todos aqueles que estão sobre o seu poder, ao seu redor, também vão entender e vão ter as consequências daquilo que você está fazendo. Por isso que Elias achou que só ele estava ali, como valente, enfrentando todas essas coisas. Mas não, tinha 7.000 pessoas ali que Deus havia separado e que também não havia se dobrado. Então, todas as vezes que a gente tentar incorrer no pecado, lembrar-nos de nos arrepender desse pecado, tentar não fazê-lo mais, lembrar que existem vidas que dependem da nossa direção, que dependem de como nós andamos, de como nós estamos testemunhando o Evangelho, para que não venha a sequidão e as consequências dessa sequidão sobre aqueles a quem amamos. Então, a síntese, a seca espiritual nos sobrevém quando nós atingimos o ápice da falta de comunhão com Deus. Não há nada mais triste, do que sentir essa falta de comunhão com Deus. Então nós precisamos ter essa comunhão com o nosso Deus. Bom, e a conclusão da nossa aula, que eu botei ali para que a gente pudesse também observar. Então, apesar da grande misericórdia de Deus sobre o rei Acabe, permitindo que o profeta Elias o exortasse a retornar os caminhos do Senhor, ele acabou levando o seu reino à ruína. A gente, não sei se vocês acompanham, mas a Record, ela tem feito uma série de novelas, sobre temas bíblicos. E ela fez essa passagem, era impressionante, o Elias tentando falava com Acabe, olha, Acabe isso, e Acabe nunca dava ouvidos ao profeta. Então Deus levantou esse profeta para que ele pudesse se arrepender de todo pecado, porque ele limpasse Israel de toda idolatria, fizesse o povo se voltar para o Senhor, e com certeza Deus abençoaria grandemente o seu reinado. Mas não, ele não quis se arrepender e então veio a ruína sobre a sua vida. Então nós não podemos permitir que a ignorância e a sequidão espiritual nos atinjam. Para isso, nós precisamos estar atentos à convocação divina, ao arrependimento. Então a gente precisa sempre estar atento a isso, nos arrepender. Nós precisamos desse arrependimento. O arrependimento, ele não é a gente dar uma volta de 360 graus, porque quando a gente dá uma volta de 360 graus, você já viu, você vai e fica no mesmo lugar, mas é você dar 180, então você vai e você não volta para o mesmo lugar, você se esforça para, isso é matemática, você se esforça para você não ir, porque se você fizer 360, você vai voltar para o mesmo lugar. O mesmo pecado que você cometia antes, você vai cometer. Então, não volte para o mesmo lugar, e você se arrependa. Quando você cometer, se arrependa. Lembre-se que você tem um advogado junto ao Pai. Esforce-se para que você não peque mais. Amém, amados? Bom, alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma